A rádio surgiu em 1999, eu já estava no rodeio, no mundo do rodeio, mas parece que há 8, 9 anos, né? Ela surgiu 27 de novembro de 1999, lançamos ela lá perto daquela igreja onde você me buscou, onde eu moro hoje, que é a Bom Jesus ali, lançamos ela ali. Essa rádio caiu no meu colo, eu lembro que eu estava fazendo rodeio, mas estava, assim, tinha época que estava bem, não estava mal, aí eu lembro que o Hugo Gabriche, irmão do Marcos Gabriche, né, que na época era vereador, chegou lá em casa e falou comigo assim, Sandra, minha ex-companheira, né? Hoje eu sou casado, graças a Deus. Na época eu tinha minha companheira, que é mãe do Matheus. Ela estava grávida de Matheus e eu meio que desesperado. O Hugo chegou lá em casa e falou comigo assim, você vai lá no Esplanada, arruma um barraco lá, porque você vai morar lá. E vão ali comigo. Chegou lá, vi aquela estrutura toda e tal. Logo em seguida, montei o forró. A rádio foi Rádio, porque o forró é sucesso. Então, vamos lá. A rádio, eu comecei na rádio, eu lembro que os primeiros ouvintes meus foi meu tio Toninho e o Maria de Aguinaldo e Vanildo, que já faleceu. E ali, eu toda a vida, que eu tô te falando, eu sempre fui desafiado. E sempre aceitei o desafio. Só que eu não achava que a coisa ia crescer tanto como cresceu, né? E dominou a cidade. Na época, eu me lembro que o Múcio Bolivar perdeu muita audiência para mim. Lá na cidade. A Rádio Liberdade, na época, sim, em Santa Luzia, sim. não concorria comigo, né? Então, assim, não concorria com nós. Audiência fantástica. E aí é que chegou. O Marcos um dia falou que não dava para ele e tal, e me entregou. Você entendeu? Que não tinha condição de pagar e que eu desse um jeito lá de fazer o salário, cuidar da rádio, pagar as despesas da rádio. E eu falei, meu Deus, assim como você falou que não sabia falar inglês, eu como administrador, uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Foi onde que eu chamei a turma toda e falei, ó, não tem dinheiro. O que vocês venderam, eu dou 50%. Você lembra disso? Lembro. Eu dou 50% para vocês. Se vocês não venderem nada, vocês vão trabalhar de graça aí. Mas a rádio foi um passo ali. Aí entra a história, não sei se eu posso falar, Eduardo Costa. Pode, claro. Ali é que muita gente às vezes não sabe, muitos sabe, quem é de Santa Luzia sabe da história. Foi aonde que o Eduardo Costa foi na rádio através da Luísa, irmã do Wagner Guiné, onde eu fiquei conhecendo o Eduardo, e ali eu fechei um negócio com ele na época, que não vem ao caso agora, para honra e glória, ele está onde ele está hoje, merecido, porque o Eduardo sempre foi muito aguerrido, muito guerreiro, ele sempre partiu para cima mesmo. Lembro que não tinha nada, não tinha dinheiro nem para tomar uma pinga, mas ele tinha o dom de Deus, né? E ele queria isso para a vida dele. E hoje ele conquistou. Então, lá atrás, nós ficamos, eu me lembro que foi 1 ano e meio, divulgando o Eduardo na rádio, foi onde que, dali para frente, ele estourou. César Menor de Fabiano, teve lá, cantou ao vivo na Rádio Santa Luzia. Sim, eu estava presente. E tantos outros aí que eu podia... Mas o que eu fico mais feliz é porque Deus, às vezes o propósito que ele tem na sua vida não é naquela hora ali. Mas você vê, o Ramon sempre cita que foi o único que acreditou nele. Sim, 2 horas da manhã. Exatamente. Em todo podcast que a gente vai, entrevista que a gente dá, eu e ele sempre estamos falando de quem realmente deu oportunidade. Isso é uma oportunidade, porque eu lembro na época, como se fosse hoje, que você está bem resumido a história. Era uma quebradeira a rádio, e além disso, na rádio, moravam-se os pais do Marcos Gabriche, que era a dona Gardênia. Dona Gardênia e o seu Hugo. O seu Hugo e a dona Gardênia, e o seu Hugo ainda teve um mal de Alzheimer. E não era só, o Nego Duro ele tá sendo humilde, mas na época, além dele ter que tomar conta dessa turma, ele ainda ajudava ali a dar uma olhada nos pais do Mark e do Hugo, e era uma casa, era muito difícil, que era 2 senhores de idade, de muita idade, e ele tava olhando aquelas pessoas, é difícil demais, ele tá sendo muito humilde, porque naquela época, eu falo que eu fui o braço direito dele, gente, porque eu não esqueço, ele tinha um Monza vermelho, e um cara virar pra você, jovem de 20 e poucos anos, nem cara sabe se eu tinha carteira. Então, Rodrigo, pega o carro, vai ali. Ó, passa ali no sacolão, compra isso pra dona Gardênia, compra aquele traço, no seu horário de trabalho, você volta. E aí, enfim, se eu for citar aqui, vai virar um podcast do Rodrigo, não é meu. O podcast é pra ele contar. Eu também tive a oportunidade de subir num trem elétrico, graças a ele. Não esqueço disso, na frente da avenida lá da padaria onde é o Pelé, tinha um grande showmício lá. E eu era encantado com essas coisas. E ele falou, ele tava lá em cima, né? A honra e glória de Deus, que ele cresça, que a gente sempre diminua. Mas a gente nunca pode deixar ninguém tomar a glória da gente.
Por exemplo, se você compra um apartamento e pagou ele todo, você não pode falar que fulano te ajudou a pagar uma prestação. Mentira, eu paguei tudo. Então você não pode dar... Ninguém pode tomar a sua glória. A glória é de Deus, mas a glória que a gente conquista é nossa. Então ele olhou lá embaixo e falou, Rodrigo, sobe aqui. Você tem que falar aqui também. Eu falei, meu Deus, esse cara tá doido. E lotado de gente, assim. Que Nego Duro foi uma figura icônica na cidade, que a gente vai entrar agora nessa parte, o MacGyver, que nesta rádio, além de dar essa oportunidade para todo mundo, e depois as pessoas vão crescendo. Eu falei, opa, eu quero isso pra minha vida. Fui lá, fiz um curso, me especializei, tirei minha DRT, passei no concurso, então hoje eu vivo disso. O que você é, Rodrigo? Eu tenho orgulho de falar, eu sou um radialista profissional, sou locutor profissional, tenho DRT, mas graças a pessoas como Ailton de Souza, Cláudio Nego Duro que tá aqui, Ramon Damasio, Cleiton Carneiro que me levou pra Rádio Favela, Misael Avelino, nosso presidente, eterno presidente da Rádio Favela. Então ele chegou uma parte, aí ele vai contar aqui agora, o homem é dançarino, tá, MacGyver? Agora que ele tem que estar dançando pro Senhor, sapatinho de fogo, batendo bota no chão, gritando glória a Deus. Mas esse homem, MacGyver, pensa num rebolado, pensa num homem dançando, pensa num homem girando as mulheres, lá, parecia um peão. E todo mundo querendo dançar com o homem, que é trem. Eu falei, gente, esse homem é doido mesmo. Você imagina um homem desse ter segurança, MacGyver? Segurança pra quê? O homem tinha um policial que era segurança dele. Eu tô falando mentira, não. Aí veio o forró do Vanildo. A casa de show mais popular da cidade. Naquela época não era forró moderno, era o chamado bate-coxa. Eu faço com muito orgulho, Nego. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Você tá sendo muito tímido. Eu acho que você não tá querendo falar de verdade, que é a verdade, cara. É a verdade, tem que ser dita nua e crua. Ele levou pra cidade o maior forró. A cidade era carente desse tipo de diversão. Depois, eu acho que, você me desculpa a expressão, mas mais pra frente, foi entrando tal do forró moderno, e aí foi avacaindo o negócio, que o negócio dele, a turma ia lá, igual ele tá aqui, ó. O pessoal vinha lá, não sei se era do Engenho, bota suja, calça meio coisa, e as meninas dançando, e o cara rodopiava. Falei, meu Deus, eu era mais do pagode, essas coisas, eu ficava olhando, falei, que é isso? Uma portaria que eu vou falar com você, não cabia, a gente entupia, nego falava, chama Nego Duro. Eu falava, eu pensava comigo, falei, esse homem tá doido, se colocar mais 2 pessoas aqui dentro, vai explodir esse trem. Ô fulana, esse Silvano, que era o segurança da casa, mas era particular do Nego Duro também, ele falava, não cabe mais, Cláudio, tem que pôr pra dentro, o povo quer dançar. Eu falei, eu acho que o Nego Duro tá doido da cabeça. Então assim, conta essa história. E outra, antes que ele esqueça, porque ele tá sendo humilde. Quem criou a frase fala assim, é aqui que a Chica mora. Esse homem fez uns adesivos, e o povo começou a pregar nos carros, porque ele pregou no dele. Vou falar, porque eu tô vendo que ele tá tímido. Ele pregou no carro dele, é aqui que a Chica mora. Daí começou lá na rádio ligar. E eu fazia o programa de tarde, e ninguém ligava, como é que eu consigo adesivo? Eu falei, não é comigo não, isso é com o Nego Duro de manhã. E aquele começou, eu falei, meu Deus, mas que pochado, o dia inteiro pedindo adesivo. Ele acabou mandando fazer não sei quantos adesivos e quantos carros saíram pregados. É aqui que a Chica mora, o pau cai a folha, aqui não, Chechena. Conta, meu querido, fala. A rádio... Esse forró, como é que foi? Então vamos lá, o forró, eu tinha um sonho de montar qualquer coisa. Ficava às vezes no quarto o dia inteiro, essa ligação minha com Deus não é de hoje. Eu sou um cara muito caseiro, minha esposa sabe disso, eu sou muito caseiro, Rodrigo. Antigamente eu era muito farrista, não, mas eu sou caseiro. É as horas que eu tenho para falar com Deus, eu gosto de ficar quieto. E aí eu orava muito, pedia muito a Deus, e quando surgiu a rádio, eu falei, agora. Aí um belo dia eu falei assim, eu estava até sem camisa e de short, hoje lá no falecido João Carrinho, e eu sentado lá com a bermuda verde que eu tinha, eu falei, eu vou montar um forró para mim, eu vou montar um forró para mim, eu vou montar um forró para mim. Passou-se exatamente 2 meses, eu tinha conversado com um cara cedo, aí Jane Lessa, Jane, tá lá até hoje, ela mora lá perto do Vanildo até hoje. Jane falou comigo, por que eu não procurava Vanildo? Que ele tinha um espaço lá, e uma outra pessoa também falou comigo. Vanildo era vereador na época, eu cheguei no Vanildo, e Vanildo falou comigo assim, aí eu tenho esse espaço aqui, na cozinha dele, mas era chão puro. Eu lembro. Você lembra disso? Demais da conta. Eu falei, vai ser aqui. Eu falei, cimento bruto. Deus vai ser aqui. Padre Marcelo estava começando a fazer sucesso. Erguei as mãos, e dai, glória a Deus. Ali, com 3 palavras, eu fechei com o Vanildo. Como é que vai ser? Eu falei, o bar é seu, a bilheteria é minha, eu arco com tudo, com segurança, com tudo. E beleza. Que dia que nós começa? 27 de novembro de 1990. Exatamente, a rádio veio antes. Eu iniciei o forró 27 de novembro. E ali começou o forró. No primeiro forró tem uma menina, não vou citar o nome dela, porque é minha amiga, gosto muito dela. Sim. Ela trabalhou comigo lá 60 dias, não tive dinheiro para pagar ela.
Ela não acreditou. Ela ficou no caixa, aí ela falou, ó, eu tô vendo que não tá dando, que não vai dar, e eu não vou continuar não. Agradeci ela, falou, ó, quando eu receber, quando começar a dar dinheiro, pago, eu tô te devendo. te pago. Aí ela saiu fora, eu continuei, Deus e eu, e peguei ali a turminha minha ali, fui acreditando, o primeiro deu 7 pagantes, minha irmã que fazia o livro caixa, depois deu 14, de 14 já pulou para 20 burdoada, depois já foi para 90 e tantos, e depois a fila dobrava e eu já não tinha condições. Nossa,